Salve! Estamos começando mais um Papo com Maraca. Eu sou Alessandro Maraca, estou aqui com você diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora, aqui do Fiusa Center, transmitindo para todo o Brasil. Eu sempre erro nessa parte, não é para todo o Brasil, é para todo o planeta Terra. Talvez a gente chegue até mais longe e não estamos sabendo ainda, tá? Mas, fique ligado aí, hoje o papo tem tudo a ver com o planeta Terra, tem tudo a ver com ecologia, tem tudo a ver com ambientalismo, tem tudo a ver com esse calor que a gente está vivendo, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Nós vamos falar hoje um pouquinho de resíduo sólido, nós vamos falar de reciclagem, vamos falar de muita coisa boa. Eu tenho duas pessoas muito especiais aqui, mas antes de apresentá-las, eu quero convidar você para curtir, seguir a gente, ativar o sininho aí no YouTube. Então, Papo com Maraca no YouTube, procurou Papo com Maraca, você já achou, você já deve estar no canal, ou você está no Spotify, né? Mas em qualquer lugar, curta aí, siga a gente, ativa o sininho. No Spotify, dá 5 estrelinhas aí, não custa nada, vai, dá 5 estrelinhas pra gente, que a gente tá merecendo. E se você não tá gostando, me avisa lá no meu Instagram, Alessandro_Maraca, Alessandro_Maraca, e tem o Instagram também do Papo com Maraca, que é só Papo com Maraca, @Papo com Maraca, tá lá no Instagram do Papo com Maraca, beleza? Agora sim, sem mais delongas, eu já vou apresentar meus convidados. Miguel Porto, beleza, Miguelito? Ô, dá Maraca. um soquinho aí. Aê, Miguel Que alegria Porto. estar aqui. E Caterine. Olha, vocês sabem que eu tenho uma coisa, eu sempre falo dos meus convidados, e até porque é um bate-papo, nós não temos formalidade, eu não falo currículo assim. Mas, cara, vocês dois, eu preciso de falar um pouquinho. Duas pessoas que eu gosto muito, dois grandes amigos. A Caterine é arquiteta e urbanista, é secretária, atualmente, secretária da Infraestrutura de Ribeirão Preto. É secretária da Infra ou de Infra? De Infraestrutura de Ribeirão Preto. Já foi secretária de Meio Ambiente, né? É professora há 17 anos já, dando aula? Desde 2009. 2009, então são 24 anos. Fizeram conta errada. A pessoa que fez quando não era boa de matemática. 24. Não, 14 não, anos. 14 Desculpa, 14 anos. Eu 14. também fui falar da pessoa. Olha, gente, tá difícil de fazer conta. E faz 7 anos, durante 7 anos você coordenou o curso de arquitetura. Durante 7 anos eu fui coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo da Estácio, né? Que foi antes. Eu comecei a dar aula nas faculdades Koch, que depois virou Centro Universitário Uniceb. E aí, em seguida, a Estácio adquiriu a Uniceb e eu fui coordenadora por 7 anos do curso de arquitetura e urbanismo. E dando aula na mesma universidade, dava aula na Unip também, e uma época dei aula na Universidade do Estado de Minas Gerais, em Passos. Legal. Tudo ao mesmo tempo. E o Miguel, cara, formado em biomedicina, Miguelito. Biomedicina. Como você foi parar nessa área de Meu pai meio farmácia ambiente, a vida cara? toda, né? Não. Meu pai farmácia a vida toda. Aí você foi para eu fui pra biomedicina? biomedicina. E a transição para a área ambiental foi o meu período no governo do estado, lá em São Paulo. Então, eu ia falar isso. Você foi professor de gestão laboratorial. Depois da secretaria. Depois então, e você esteve na Secretaria de Estado, trabalhou ativamente naquele projeto Verde... Município Verde Azul. Município Verde Azul. Nesse projeto você atuou? Foi a descentralização da política ambiental do estado para os municípios. Muito bem. Aí você ingressou na biomedicina com 17 anos. 17 anos. Depois foi enveredando para o lado também empresarial, né? Hoje você tem a EcoHealth. EcoHealth que fala? Isso, EcoHealth. E EcoHealth é a junção de eco com saúde, né? Uhum. E eu criei uma tese. Para cada real investido em meio ambiente, você pode economizar até R$4 em saúde pública. E isso eu lancei esse número disso, da cara. onde? Eu não sei e tal. Quando eu fiz a pós lá em São Paulo, na FESP, que é a Sociologia e Política, a minha tese é essa: melhorar a saúde pública por meio da agenda ambiental. E aí eu fui calcular, pesquisar, e o número é R$3,98. Quer dizer, são R$4. R$4. E tem tudo a ver, né, Caterine? Porque quando a gente investe em meio ambiente, a saúde de todo mundo melhora. É uma cidade
sustentável, é uma cidade que tem menos pessoas doentes mesmo. Sim, com certeza. E eu vejo, assim, a gente conversou um pouquinho antes de iniciar as ideias, né? Sempre o Miguel falando, eu criei isso, eu criei aquilo, há bastante tempo atrás, e hoje a gente vê a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são todos ligados, né? Saúde e bem-estar, o meio ambiente, cidades sustentáveis, o saneamento e tudo mais, que já é essa relação, né? É difuso e cada ponto que você vai mexer, alterar, ele vai ter uma interferência em outro ponto. Então tá tudo correlacionado. Bom, e o Miguel, além de ser CEO da EcoHealth, ele é CEO também do nosso grupo. Nosso grupo. Mandar um abraço para o nosso grupo. Mandar um abraço. Depois a gente faz o recorte e manda para eles. Sim, nosso grupo. Miguelito, vamos lá. Não são flores. O pessoal da produção não avisou vocês, mas tudo isso aqui era para fazer uma pegadinha quando vocês chegassem aqui. Ah, é? Porque eu exijo uma coisa. Você assistiu algum episódio? Assisti. Assim? Eu exijo uma coisa de todos os meus convidados, que é um segredo. Então, hoje vocês ainda têm que me contar um segredo. Até o final do programa, eu preciso saber de um segredo de vocês. Qual segredo é? Eu não sei. Se você quer contar um segredo pessoal, um segredo da EcoHealth, de repente a EcoHealth está fazendo algumas coisas aí. Tô querendo amaciar para o lado de vocês, tá? Mas pode ser pessoal também. Pode ser que alguém, um saiba um segredo do outro, queira contar aqui também. Aí eu adoro. Quando é assim, é melhor ainda. Mas não é brincadeira. Até o final já pode tomar um chopinho antes. Lógico, o chopp é para isso, aliás. Vamos fazer um brinde. Terei, então, um segredo de vocês. Vamos tomar um claro chopp. Ó. Sextou, né? Quartou. E é o seguinte. Deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Nós estamos no 23º programa. E eu demorei 23 programas para a gente ter uma pauta ambiental aqui. Um erro meu. Mas um erro um pouco por falta de tempo. Porque eu queria, antes da gente fazer o programa, eu queria convidá-los para a gente ter tomado um café, batido um papo. Porque eu acho que tem muita coisa legal para a gente conversar dessa pauta, mas não dava tempo. Então eu fiquei procrastinando isso e eu falei, não, liga para eles, vamos fazer assim mesmo. E nem os apresentei aqui, né? Eu cheguei, eles já estavam aqui, mas já se conheciam, então já tinham se cruzado aí por algum canto. Caterine, cara, Ribeirão Preto é uma cidade quente. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo do Sérgio Sacani, um dia eu queria o Sérgio Sacani, vou convidar o Sérgio Sacani para estar aqui. Ele fala que Ribeirão Preto está num vulcão, né? Vocês já viram esse vídeo? Eu vi esse vídeo. E ele sabe muito, ele conhece do que ele está falando. E Ribeirão Preto, realmente, quando a gente chega, por exemplo, de Cravinhos para cá, de São Joaquim da Barra, Orlândia, para cá, você vê Ribeirão Preto lá de cima. Então, Ribeirão Preto está, apesar de ser uma cidade plana, né, a gente não tem, por exemplo, quando eu vou para Santo André, eu até estranho o tanto de morro que tem ali e tal. Aqui nós estamos numa planície, mas uma planície dentro porque o vulcão, ele não é pequeno, né? A boca do vulcão, ela tem quilômetros. Isso, exatamente. E você, por todos os lugares, chega subindo, e aí você começa a descer e Ribeirão está ali no meio daquele... Nessa planície. Né? É uma cava, né? Exato. Muito, muito bem colocado. Mas aí eu pergunto para vocês, Ribeirão é quente por isso ou Ribeirão é quente porque tem pouca árvore? O que você acha, Caterina? Eu acho que um conjunto fatores. De coisas, né? Eu acho que a topografia da cidade, ela ajuda, né, nessa questão da cidade ser quente. A gente tem a questão de arborização, ela é muito importante. Quando eu estava no meio ambiente, nós fizemos um inventário arbóreo do acompanhamento viário e foi verificado que realmente a arborização do acompanhamento viário é falha em algumas regiões. E também as ilhas de calor, né? Aqueles locais onde você tem a topografia que ajuda, a falta de arborização que ajuda, a impermeabilização do solo, né? Que também, né, a gente muito asfalto, menos áreas permeáveis. Então, é um conjunto de coisas que faz, acredito eu, a cidade ficar com esse calor intenso. E aí, além de tudo, a gente está verificando, principalmente agora, né, que está muito evidente, as mudanças climáticas, né?
que a emissão de gás efeito estufa, nossa cidade, ao longo dos anos, ela foi aumentando cada vez mais o uso do automóvel particular. Né? O maior emissor de gás efeito estufa é o veículo. Né? Uma vez, você lembra do Paulo Finotti? Lembro. Pai do Marcelinho. Pai do Marcelo, ambientalista aqui também. Ele foi do CONAMA e tal. Sim, e o Paulo, apaixonado. E o Paulo escreveu um... Você já foi na casa dele? Desculpa. Que não tem mais, né? Aí não tem mais, a casa mas dele. Quando tinha, você chegou a entrar? A casa dele era em frente ao Jacaré. Sabe o Jacaré ali? Na esquina da... No Irajá. Tomás... não, é César Vergueiro ou não? Antes de chegar ali. Eu esqueci qual que é. Isso. É Paulo Barra? Pode ser. Por ali. Por ali. É uma para baixo da Rua do Professor. Isso. E casona, né? A casa totalmente arborizada. Era, pelo menos, eu tive o privilégio de ter estado com ele um dia na casa dele. Era pelo menos uns 5 graus mais baixo do tanto que... Tanto arborizado, mas não era só arborização. Ele tinha aquário gigante na casa dele, a água vinha de um aquário, caía por fora, depois ele reaproveitava aquela água. E eu, a primeira vez que eu fui na casa, eu também fui muitas vezes na casa dele, eu gostava de bater papo com ele, e ele me ligou e falou assim, cara, eu vou ter que voar hoje, você pode passar aqui em casa, que eu queria bater um papo com você. Eu era secretário da SODERMA, que é a Sociedade de Defesa Regional do Meio Ambiente. Ele era presidente, eu era secretário. Não, eu vou aí. Aí quando eu cheguei na casa dele, ele falou, você não quer voar comigo? Eu falei, o cara vai me levar para dar uma voltinha de avião. Lógico que eu vou. Não, eu vou, você vai longe. Aí ele falou, não, eu vou pousar em São Paulo, mas e volto, né? Eu falei assim, vambora, né? Deixa eu avisar em casa. Eu era solteiro na época. Eu liguei, mãe, eu vou para São Paulo, mas eu vou de avião e volto já, hoje ainda e tal. E eu falei, Paulo, tô pronto e tal. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Eu falei, vamos. Fui saindo da casa dele, falou, não, é lá no quarto. Peraí, no quarto? Aí entrou lá, ele tinha um Fly Simulator, sabe? Ele voava no computador ali, ele tinha isso, mas tinha manche, tinha tudo. E hoje o Flight Simulator, né, é muito mais moderno, mas naquela época já era legal, você saía do aeroporto de Ribeirão mesmo e ia voando e tal. E ele me chamou para voar dentro de casa. Então eu fiquei tão decepcionado aquele dia, fiquei triste. Mas era sempre, a gente tinha um papo muito legal, ele conhecia muito o meio ambiente. Ele escreveu um livro sobre sequestro de carbono. E ele defendia, Caterine, ele sempre defendeu mesmo que o carro era um grande emissor, e até pela quantidade de carro, né, era o maior emissor. Mas ele falou que, proporcionalmente, o maior emissor era a vaquinha. Ele falou que o animal, ele solta muito gases, e aquele gás também... É o arroto do boi. É o arroto? Então não é nem gás. Não é o pum. Não é o pum. É o arroto. Só que se a gente for pensar aqui na região, a gente tem, né, uma região de agronegócio, mas ela não é muito voltada para o gado, né? Se a gente voltar àquela pergunta anterior de Ribeirão, né? Não, a gente tem um agro que sequestra carbono, né? Sim. E hoje você tem produção do agro de gado, já existe carne carbono zero, porque são fazendas de manejo. Porque o que acontece? É o arroto do boi, o arroto da vaca que vai produzir o metano, e esse metano ele tem um ciclo de 10 anos. Então, ele volta para a terra em forma de carbono, e aí vai fazer a fotossíntese e tal. Então, tem um ciclo desse metano na atmosfera, diferente de combustíveis fósseis, que aí não tem mais esse ciclo de voltar a ser a cadeia do carbono e tal, entendeu? Então, mas já existem fazendas de manejo de gado que eles diminuem os efeitos da geração de carbono e tal, então já existe carne selo carbono zero. Olha aí, eu não bacana. Sabia. Que legal. E o outro lado da cadeia produtiva aí do agro, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar, durante muito tempo, foi considerado um vilão, porque a gente tinha muitas queimadas, e hoje, com a mecanização, nós não temos mais queimadas. Certo. Aliás, muita gente não entende. Quando tem queimada, às vezes as pessoas me ligam, Maraca, tá tendo queimada aqui, é o cara da cana que pôs e tal. Para eles é prejuízo hoje, né? Ter a queimada lá no campo. Inclusive, as usinas,
os produtores de cana, eles têm pavor de fogo eles e são eles investem... os maiores apagadores de incêndio, são, verdade. Muitas usinas aqui que fazem monitoramento. Esses dias eu vi uma reportagem de monitoramento para identificar focos de incêndio para já... Se você passar ali em Cruz das Posses, tem ali uma área de usina. Você vai ver, na beira da pista, tem umas estruturas, deve ter ali uns 10 metros, a pessoa sobe e tal, fica lá olhando... Para monitorar. Para monitorar. Eu conversei com o Capitão Leal, do Corpo de Bombeiros, ele disse que hoje os produtores rurais são grandes parceiros do Corpo de Bombeiros. E esse sistema, várias usinas já estão substituindo essa torre com a pessoa por câmera mesmo. Ou drone. Com aquelas várias telas no mesmo local. Eu posso dar um testemunho aqui, porque, infelizmente, numa das nossas áreas, a gente foi vítima de um incêndio criminoso, né? Foi visto e tal. E quem mais apoiou foram as usinas do entorno. Eu acho que, graças a Deus, a gente conseguiu combater rápido, graças a esse apoio porque nós temos nossa própria brigada e tal, mas chegou mais 3, mais 4, mais 5 caminhões para poder... o pessoal se ajuda mesmo. A gente está falando do agronegócio como vilão e tudo mais, mas até já começando a falar de resíduo, hoje o bagaço de cana ele pode virar energia, né? Pois é. Sim, total. Então, assim, houve uma evolução. Quase todas as usinas já usam, né, para gerar energia. A energia de segunda geração, né? Pois é. Hoje, acho que tudo, né? Quando a gente fala de agronegócio, tanto nas plantações quanto no próprio gado, eles aproveitam tudo. Hoje tem as famosas triparias, né, que acabam aproveitando tudo que o gado tem, ou para ração, ou para fazer outras partições do gado, mas hoje tudo é aproveitado. E nas plantações também, hoje se aproveita de tudo, inclusive com uma tecnologia muito avançada, e a gente sabe que a cana hoje ela sequestra carbono também. Eu sou um defensor do agro e não sou do agro, mas eu defendo o agro por conhecer a infinidade de investimentos que eles fazem para melhoria de produção, para sustentabilidade. Então eu sou bem... Eu vejo bastante de forma muito Ribeirão hoje, positiva na isso. cidade de Ribeirão hoje, a gente não tem uma usina em atividade, né? As usinas estão na nossa região. A que a gente tinha era a usina Galo Bravo, que está fechada há muitos anos. Fechada restante... não. Eu fiz a demolição da Galo Bravo. Já demoliu? Já Você que fez? Foi. Sabe o que o Miguel demoliu também? Uhum. A Antártica. Você vai falar... Tem muita gente que vai... Histórico. Tem muita gente que vai... Mas não tudo. Ele demoliu o que ele podia lá. Só não... Tem lá, até hoje, Caterina, tem uma estrela. Essa história é muito engraçada. Porque eu peguei a demolição da Antártica em parceria com outro empresário e nós antes tivemos várias reuniões com os arquitetos, com o fundo... Conselho. Condefat. Condefat é o Conselho Estadual, Compac é o Conselho Isso. Municipal. Então, tudo estava delimitado, onde podia, onde não podia. Tinha lugar que não podia nem fazer a obra perto para não ter ruído. E Sim. tem uma estrela lá, tá no alto de um dos prédios, tá lá, acho que até hoje. Eu terminei a demolição lá em 2016, a minha parte. Que é uma estrela da época que foi construída, então tem a história dos alemães, tá lá até hoje e o prédio tá por conta daquela estrela. E se não me engano, o símbolo da Antártica original tinha uma estrelinha dessa, como se fosse uma estrela... Uma estrela de Davi. Parecida com a estrela de Davi. O símbolo original tem essa estrela até hoje. Foi uma experiência grande. E Miguel, vamos falar um pouquinho da EcoHealth. Você trabalha com a demolição ou com o resíduo da demolição? A história da EcoHealth é a seguinte. Eu sou biomédico. Durante a faculdade eu ainda fiz uma especialização fiz na Barão de Mauá. Fiz uma especialização em gestão ambiental, alguma coisa assim, mas eu não terminei.
E aí eu fui para a área de marketing, eu fiquei 1 ano na USP, e aí eu vi que eu não queria ficar dentro de laboratório. Fui para a parte de marketing, de negócios, trabalhei numa empresa francesa durante 4 anos, voltei para Ribeirão, saí dessa empresa e montei uma empresa de consultoria de gestão em saúde. Porque eu cuidava de uma região que ia de Porto Alegre até Palmas, então eu via a diversidade da gestão em Porto Alegre e em Goiânia. Tem coisa legal aqui que não é legal ali, então a minha ideia foi ter uma empresa de consultoria de gestão em saúde. Esse negócio não rolou. Eu era pequeno demais para atender os grandes clientes e era caro para atender os pequenos. Então, meu negócio estava empatando, eu recebi o convite para ir para o governo do estado de São Paulo. Não sabia aonde, não sabia em qual secretaria, porque eu estava numa turma de transição do governo para o governo Serra. Eu tinha o MBA em gestão empresarial, e eles precisavam de alguém que tivesse gestão e fosse da turma da confiança. Caí no meio ambiente. Foi aonde você foi trabalhar aqui? Aí eu adorei. Verde Azul. Isso. Não, no primeiro ano eu fui assessor de gabinete do Chico Graziano. Então eu tive... Foi uma aula ali, né? Porque eu não mandava nada, mas estava do lado de quem mandava tudo. Então, CETESB, Instituto de Botânica, Instituto Florestal, Fundação Florestal, Zoológico, tudo passava ali por mim para eu encaminhar. Foi um aprendizado grande. No segundo ano eu fui para a Fundação Florestal, fui diretor administrativo e financeiro. Tive uma outra experiência muito bacana, até contei um pouco para a Caterine já. E nos 2 últimos anos, quando eu saí da Fundação Florestal, eu ajudei a coordenar o projeto Município Verde Azul, que é a descentralização, e a minha pauta era estrutura de meio ambiente e conselho ambiental. Então eu viajei o estado todo, cheguei a fazer 90 reuniões, cada reunião com 6 municípios, 7 municípios. Então foi um aprendizado grande. Eu vi que eu não ia ficar na política, que aquilo não era o meu futuro, eu não me via no longo prazo. Então eu tinha um caderninho que eu anotava oportunidades de novos negócios. Então, plantar árvore, educação ambiental, eu já tinha minha vivência na saúde. E o meu primeiro plano, Maraca, era queimar lixo e gerar energia, que era algo que estava começando na época, mas aí um grande amigo da CETESB falou: Miguel, isso aqui é para daqui 30 anos. Cara, é a primeira vez que eu vi isso. Esquece. Queimar lixo e produzir energia foi num vídeo mostrando uma usina no Japão, mas gigante e tal. Isso inspirou muita gente a falar, por que nós não fazemos? Hoje é uma realidade no Brasil? Tem gente queimando lixo e produzindo energia? Não é uma realidade muito próxima, mas eu acredito que é uma tendência que vai ser factível. Nós temos que partir de alguns princípios. O nosso lixo é totalmente diferente do lixo da Europa. O lixo da Europa é um lixo limpo, é um lixo seco. O nosso lixo é um lixo muito molhado, porque a gente tem uma abundância muito grande de comida. De alimento. Né? Para quem foi para fora, vê essa diferença, né? E então, para você queimar o lixo aqui, é muito mais difícil do que queimar lá fora. Também nós não tínhamos ainda, eu não estou muito a par disso da data de hoje, mas nós não tínhamos uma legislação específica que regulamente principalmente os gases que são gerados pela queima, que são dioxinas e furanos, que são gases tóxicos, tal. Então não tinha ainda uma definição disso. Então já existe, acho que em Minas Gerais, alguma planta começando a trabalhar mais, no sul, mas em São Paulo ainda está... Curitiba parece que tem alguma coisa. No estado de São Paulo ainda está... Você conhece? Eu acho que vai acontecer, Caterine, alguma usina hoje que... Na usina eu não conheço, mas, por exemplo, a gente tem o aterro que nos atende aqui hoje, né, que é o aterro de Guatapará, que ele é gerido pela Estre. Eles já têm um esquema de queima do resíduo para geração de energia numa escala pequena, né? Mas já tem. Eu visitei o aterro, eu entrei lá num container. É um exemplo esse aterro. Né? O aterro lá tem
ele ainda tem a capacidade para quanto tempo? Ai, Maraca, eu não sei te falar. Sim, não sei te falar. Depois eu até posso Mas é buscar limitado, e te né? passar. É limitado. E assim, a gente precisa pensar. Você fala algumas coisas que eu fico pensando assim, né? Há bastante tempo atrás já se pensou em alguma coisa que, não, daqui 30 anos vai acontecer. A gente está reduzindo o nosso tempo para poder resolver algumas coisas. A própria questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, nossa, a gente tem 10 anos. Nós não temos mais esse tempo para poder colocar esses objetivos em prática e outras questões. Então, acho que a gente tem que pensar muito rapidamente, né, que o aterro, ele tem a sua vida útil, ela é limitada. Então, não dá mais para ficar gerando o resíduo que a gente gera. É verdade. Não dá mais. Já passou do tempo. E precisa ter um projeto e um procedimento para que a gente fala que é o lixo zero, né? Existe um projeto aí, até nosso, da prefeitura, que é junto com o consórcio Mogiana, de criar a usina de resíduos que vai... tudo que é reciclável vai realmente para reciclagem e o orgânico vira energia para reduzir ao máximo possível a quantidade de resíduo, porque aterros têm limites, tem espaços que nós não vamos conseguir mais ter espaço para jogar o resíduo, não. Entendi. E a gente fala, eu já ouvi muito falar assim, né? Eu jogo o lixo fora, né? A gente fala, né? Eu jogo o lixo fora. Você joga o lixo fora onde? Você joga o lixo fora no planeta, né? Vou jogar o lixo fora. Não. As pessoas precisam ter mais consciência. E realmente mudar a cultura e reduzir o consumo. E é algo cultural mesmo. Acho que o Miguel falou bem. Mas vamos lá. Até para a gente entender o contexto desse papo. Quando a gente fala que é algo cultural, e a Europa, que já foi, durante os anos de guerra, terra arrasada, muita dificuldade, passaram muita fome. Por isso, eles aproveitam melhor os alimentos, né? A gente consegue explicar até o tamanho, né, do ser humano durante esses anos todos e o quanto a gente demorou para ter mudanças significativas na estrutura do homem, né? Quando eu estou falando homem e a mulher, mas na estrutura, a gente demorou muito tempo para ter mudanças significativas, mas se a gente pensar do início do século XIX, né, até o século XXI, nós tivemos várias mudanças no estilo de vida que aconteceu muito rápido e que também refletiu na estrutura das pessoas. Uma dessas mudanças é justamente isso. Antigamente, o que explica que a gente hoje tem um problema, por exemplo, com alimentação. Estou falando alimentação da pessoa, alguns engordam mais ou outros menos, porque antes o nosso organismo ele sempre foi preparado, ele era uma máquina preparada para acumular energia. Então, comia-se menos, né, porque tinha menos comida, então o organismo acumulava energia. Hoje, a gente tem muita comida em abundância, só que o nosso organismo continua armazenando, porque ele entende que isso pode faltar um dia. Então, isso muda até a estrutura física das pessoas. Agora, isso muda também a estrutura do planeta. É o que você falou, Miguel. Na Europa, o lixo é mais, quando a gente fala mais limpo, né? Ele mais seco. Mais seco, menos... A gente, por exemplo, se alguém pegar um tomate, às vezes com uma parte do tomate machucadinha... Nós jogamos muita comida fora. A pessoa está jogando tomate fora. Desperdício. Existe ainda um desperdício muito grande no Brasil? Muito. E por que? Até gostaria de ouvir mais a Caterina também, mas por que tem desperdício? Porque tem muita abundância, por incrível que pareça, né? E aí vem a desigualdade social, mas muita gente passando fome, mas não existe no mundo terra com mais produção do que a nossa. Né? Por que a Europa precisou queimar lixo para gerar energia? Falando em abundância, deixa eu te interromper rapidinho, porque eu preciso, senão tá escrito ali. Dá uma lida ali no que está escrito, ó.
tem comida aqui para vocês não começaram a comer ainda, tá? Tem abundância de comida. Minas Frios mandou esse presente pra gente, não lindo. Pode desperdiçar. Nós temos que esperar a Caterine. Você começa, Caterine, então tá bom. Toda a honra é dela. E a produção esqueceu de trazer uma coisa pra gente, que é o porta-caroço. Temos porta-caroço aqui no programa também. Daqui a pouco chega o porta-caroço, aí vocês podem comer. Mas ó, brincadeiras à parte, a gente pode comer mesmo. E eu te atrapalhei, então. Miguel. Eu te atrapalhei num momento que você estava fazendo uma boa reflexão. Eu te devolvo a palavra, mas vi que você está comendo agora. Só para você terminar de comer, eu já vou dar uma sugestão para vocês. Pegar qualquer frio desse com uma pimenta biquinho dessa junta é uma delícia, viu? É muito bom. Minas Frios sempre capricha aqui pra gente. Obrigado, Edneia. Minas Frios é top, hein? É top. Sexta-feira é o dia de ir no Minas Frios pra mim, porque eu vou pra lá, aí abasteço a geladeira lá com muito queijo. Provolone, eu fiquei sabendo que você gosta, né? Não, é parmesão. Eu adoro parmesão. O queijo que eu mais gosto é o parmesão. Muito. Do Minas Frios é muito bom. Vamos lá? Não, pode beber. Fica tranquilo. Vamos lá. Nós temos uma matriz energética no Brasil baseada em hidrelétricas. Nós temos uma abundância muito grande de rios, né? Então, com isso, nós tínhamos, né? Energia. Na Europa não tem essa abundância, então eles precisavam lançar a mão de outras matrizes energéticas. Tá? O carvão, a termoelétrica. Então, isso daí acontece mais lá. Então, foram se doutrinando nesse sentido. No Brasil, igual a gente estava falando aqui, nós só temos 500 anos. Eles têm 3.000, né? Nós ainda estamos engatinhando nesse sentido. Eu acredito que vá, sim, poder queimar lixo para gerar energia, se bem que outras fontes de energia estão sendo bem produzidas no Brasil, a eólica, a energia solar, que eu acho que vai ter uma quantidade grande disso, e é um desperdício queimar lixo, porque é o que ela falou, 90%, 95%, 99,7%, e o lixo até é uma palavra que vai entrar em desuso, porque tudo pode ser reciclado, reaproveitado, e você vai ter o quê? Vai ter o inservível. O inservível tem um destino mais específico, né? Então, mas é uma evolução. Então você é otimista. Você acha que nós vamos chegar ao ponto de reciclar mais, de trabalhar mais, de entender que o lixo tem um valor? A EcoHealth tem 21 anos. Eu sou otimista, mas eu não sou apressado, eu não sou ansioso. Eu olho mais para a bússola, para a gente ir para um caminho certo, do que para o relógio, usando a frase de Giuliano Branco, né? Então, abraço, Giuliano. Eu acho que nós estamos num caminho bacana, vamos passar por muita turbulência ainda, vai piorar bastante, mas existe um caminho de melhora lá na frente, para os nossos filhos, para os nossos netos. E eu acho que isso que nos move, fazer desse mundo um lugar melhor para quem está vindo aí. E eu acho que a gente tem várias coisas aí que a gente tem que levar em consideração. A gente estava falando Europa, Brasil, Estados Unidos e tudo mais, né? Você falou de hidrelétrica, porque nós temos rios e Europa, por exemplo, não tem tanto. Então, assim, eu acho que a necessidade faz com que as coisas andem mais rápido. Então, a gente tem uma questão, e acho que está vindo um monte de coisa na minha cabeça, né? Até a questão, a gente começou a falar dos gases de efeito estufa dos automóveis, que é uma das questões, aí tem o gado. A gente fala de mobilidade urbana, né? E eu falo isso, eu fiz mestrado em engenharia urbana, a minha dissertação foi em mobilidade urbana em 2004. Então, tudo isso de bom que está acontecendo aqui tem a tua orientação, porque vai virar um exemplo. Não necessariamente, mas o que a gente sempre estudou, e eu acredito, nós, né, o Brasil, ele foi construído baseado numa cultura capitalista, baseado no que acontecia nos Estados Unidos. Não, as grandes avenidas, as vias expressas, largas, o automóvel, a indústria automobilística dando cada vez mais acesso às pessoas, e a Europa não, né? Então, a Europa, em relação à mobilidade urbana, já está muito mais à frente
do que até Estados Unidos e Brasil em relação a veículos elétricos, ao uso dos meios não motorizados, bicicleta, enfim. Por quê? Porque eles não têm espaço. Sim. Eles são cidades velhas, antigas. A malha viária deles já existiam e não poderiam ser adaptadas. Exatamente. Aí o que acontece? Eles precisam se programar e pensar em alguma coisa para resolver, para solucionar muito mais rápido. A gente que não. O Cinquecento é um sucesso. A escassez, né? A escassez gerou uma demanda e eles tiveram que se coçar e encontrar a solução. E acho que isso vem também na questão do resíduo, até pelo que você falou. A gente tem uma produção muito grande de alimento. Então, o desperdício... E isso explica também o porquê de países da Europa como a Alemanha já utilizarem mais de 25% da sua energia captada do sol, né? Energia fotovoltaica na Alemanha chega a 25%. E olha que não é nenhum país que tem tanta insolação quanto o Brasil, né? Não tem nem perto do que a gente tem. Certo. Só que a necessidade fez com que eles investissem nisso muito antes. E o Brasil agora passa de 2%, 4%. Tem uma expectativa de chegar em 4% daqui a algum tempo, mas estamos muito longe. E, infelizmente, a gente também vê que quando a coisa começa a acontecer, perfeito, a política também interfere negativamente. Né? Nós falamos disso, né? É um processo. É um processo. Processo. E eu acho que não é só a política. Eu acho que instituições de maneira geral. Você acha né? que o próprio mercado? O próprio mercado, porque existem benefícios de algum lado, existem prejuízos para outros. Então, a indústria... enfim, vai levando para outros lados que às vezes acho que não se consegue chegar muito longe. E eu acho que a questão do longo prazo, acho legal você falar, Miguel, sou otimista. Eu sou otimista também, mas eu sou um pouco ansiosa. Eu acho que deveria acontecer mais rápido e não vai acontecer. Infelizmente. A mudança de cultura, de mentalidade, de mindset, é muito lenta. A gente está falando de desperdício e de transformação de resíduo em energia. Eu tenho vivido na Secretaria de Infraestrutura demandas imensas de descarte irregular. Sabe? Assim, então, assim, além da quantidade de resíduo que a gente tem, que teria que estar tratando e tudo mais, a gente tem um descarte irregular muito grande. As pessoas, elas precisam entender que isso também prejudica todo mundo. Eu preferia nem falar disso para não me emocionar. Não, mas aí, Caterine, aí eu vou fazer uma meia-culpa. Eu acho que isso, e também quando eu faço isso, eu não estou falando que é culpa de quem está aqui nesse momento, mas é um pouco de culpa do poder público municipal que durante muito tempo não deu nenhuma condição para o descarte correto também. Nós não tínhamos, por exemplo, uma coisa que eu acho que é um grande avanço, que são os ecopontos, né? Nós não tínhamos essa opção. Criou-se aquela caçamba social que para mim foi muito ruim até. Nós tínhamos lugares em Ribeirão extremamente degradados por conta da caçamba social. Por quê, Miguel? Porque não tinha controle, cara. Não tinha. E aí também vem da educação, né? As pessoas não. É um projeto mal sucedido, né? Ele foi pensado para resolver alguma coisa e que não funcionou. Agora, em cima disso tudo, eu vou fazer uma provocação aqui. Não me provoque. Não, talvez eu esteja errado, mas acho que o Brasil, se não for o maior, é um dos maiores países quando a gente fala em reciclagem de latinha. Por quê? Porque tem valor econômico. E porque tem muita gente que precisa dessa receita. Sim. Mas, Maraca, eu preciso até fazer uma defesa aí, eu não sei se é defesa, do que você está falando. Eu concordo. A gente recicla muita latinha. Eu acredito que sim, mas eu vou falar da questão dos ecopontos. Eu concordo com você, né? Durante muito tempo não se tinha locais adequados para o descarte regular. Tudo bem. Hoje nós temos 6 ecopontos que recebem... Já é um avanço. 1 metro cúbico por dia por pessoa de inservível, material da construção civil, recicláveis, eletroeletrônicos. Tudo bem. Madeira, sim. Eu vou falar uma coisa, posso estar falando uma besteira.
mesmo com os ecopontos, eu tenho percebido que aumentou o descarte irregular. Sabe por quê? Sabe qual que é a minha percepção? Muito minha. A gente tem feito limpezas, eu acho que é obrigação do poder público, principalmente onde eu tô. A gente tem lá o departamento de limpeza urbana, a gente tem que fazer a limpeza, né? As pessoas, na minha opinião, estão achando que a prefeitura limpa, então eu vou jogar. É uma cultura... Então, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. E aí, a gente não sabe onde mais vai parar. Da mesma forma que eu vim aqui dizer que eu acho que durante muito tempo não se teve essa possibilidade, agora a gente tem 6, eu acho que a gente pode ter mais, mas 6 já é um lugar. Eu também tenho que trazer um dado aqui. No Jardim Aeroporto tem uma. Eu estive nela mais ou menos uns 3 meses depois que ela inaugurou. O Ecoponto? Ecoponto. Eu estive lá no Ecoponto uns 3 meses depois que inaugurou. Do lado tem um terreno público. Teve gente que chegou com a carroça cheia de resíduos de construção civil e tombou no terreno e não levou para não esperar a fila. Ou para não esperar a fila, ou porque passou a cota dele. Não sabe. É uma outra coisa que eu tenho percebido. Muitas pessoas não sabem o que é o ecoponto, para que serve, que fica aberto de domingo a domingo, que você pode levar o seu resíduo lá 1 metro cúbico por dia. Promoção, né? Divulgação, o marketing. A gente tem tentado fazer, acho que aqui não é o teor aqui da nossa conversa, né? A gente falar muito da administração pública. Mas assim, eu tenho percebido várias coisas ao longo desse tempo que eu estou na administração pública que a gente tem que melhorar, né? Então, eu acho que tem a questão de algumas pessoas não saberem, tem a questão de algumas pessoas terem preguiça de andar um pouco mais para levar, e tem também aquele que faz de propósito ou que não está preocupado com nada e acha que é normal. Mas eu estou falando até da questão do resíduo da poda, né? O resíduo verde, que a pessoa faz a poda de dentro da sua casa e joga na rua. Aliás, eu vou aproveitar esse gancho para dizer... até há 8 anos atrás, até mesmo uma empresa de energia elétrica que fazia poda, e aí, mas a empresa está ajudando a prefeitura, então, fazendo poda. Não, ela só fazia poda onde interessava para ela para defender os fios dela. Ela fazia poda e deixava o resíduo no chão. E aí, por isso que eu estou falando que eu queria também... Eu lembro. Preciso de aproveitar o espaço para fazer minha propaganda. Eu fiz uma lei em 2017 que sujou, podou, tem que limpar. E a partir de então, essa empresa começou a se virar, ela começou a recolher os resíduos. Teve uma época, porque a empresa também terceiriza esse serviço muitas vezes. Sim. Teve uma época que ela terceirizou até para aquele bonitinho que já vinha com pica-galho ali junto, acoplado ao veículo, né? Funcionou muito bem durante o tempo, mas infelizmente parece que ela não tem mais esse com pica-galho acoplado, mas ela tem uma lei que obriga essa empresa a retirar, porque ela não está fazendo um favor para a cidade, ela está fazendo um favor para ela está protegendo. E aí eu penso sempre uma questão, né? Se as pessoas de maneira geral, acho que tem muita gente muito bem educada, com muita consciência, mas vamos falar de maneira geral. Se as pessoas fossem bem educadas, não precisaria de lei. Né? Exatamente. Você não precisaria ter tudo. se proposto, estudado e proposto uma legislação para que a empresa recolhesse o que ela está tirando, que ela está podando, né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, a gente precisa ter legislações e precisa cumprir essas legislações, cobrar, fiscalizar, porque senão as coisas não vão melhorar. Até para a gente concluir essa questão do recorde de calor que a gente tem vivido, desse período climático. Caterine e Miguel, em 1 minuto, além das mudanças climáticas em geral, as mudanças mundiais que a gente vem sofrendo, o microclima e as mudanças que a gente pode ter aqui no nosso município, elas também influenciam nesse aumento de calor? Ai, com certeza. Com certeza. Eu acho que e aí eu volto um pouco na minha área de formação, né, arquitetura e urbanismo, que, como eu falei no início, as ondas de calor, como você melhora o microclima, você melhora os espaços
por trechos, né? Então você tem que melhorar a arborização urbana, você melhora a arborização, você melhora o calor e você dá mais condições para as pessoas caminharem a pé ou de bicicleta, diminuindo o uso do veículo, diminuindo a emissão de gás efeito estufa, impermeabilizar. Isso, e eu vou dizer assim, a gente está falando de áreas urbanas, mas eu acho que começa dentro de casa. Você tem lá uma legislação que você tem que deixar uma taxa de permeabilização no seu terreno na hora de você construir o seu imóvel. 10%, né? Depende da região. Eu já vi isso na minha atuação profissional como arquiteto urbanista muitas vezes. Na hora da aprovação do projeto, deixa lá a taxa de permeabilidade, aprova o projeto. Quando vai fazer o ABITSE, né, que o fiscal vai fazer a vistoria, tem lá um espaço de terra preparado para ser cimentado. Certo. Né? Então, as pessoas não conseguem entender. Passou o fiscal, joga o cimento. Joga o cimento. Então, por quê? Porque o jardim dá trabalho. Isso também melhora o clima para todos. Você começa dentro da sua casa. Uhum. Então, assim, eu acho que são esse conjunto de coisas que políticas públicas, poder público, e cada um fazendo educação, e cada um fazendo um pouquinho, a gente não teria, talvez, né, não sei, porque a gente estava falando até no início, tem o El Niño, a Laninha, e vai vindo todos esses efeitos climáticos aí que vão piorando a situação do calor e tudo mais, mas eu acho que é um conjunto de coisas que tem causado mudanças climáticas e que nós precisamos, nós pessoas, cidadãos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, começar a pensar em o que fazer para começar a retornar. E aí, Miguelito, você concorda? Eu concordo plenamente. Uhum. É muito bom ouvir você falando isso e até olhar ali, né? Fazer um apelo. Pode falar com a câmera, pode falar com a lente da verdade. A lente da verdade. Eu vou contar 2 histórias rápidas e uma conclusão. Tá. Eu sou um pouco de parte interessada nisso, porque a EcoHealth, entre suas atividades, nós temos um aterro de resíduos de construção civil e nós temos a empresa de transporte em Caçambas. O descarte irregular. O que acontece? Qual que é a ligação com a saúde pública? Você jogou um pouquinho do seu entulho no terreno da vizinha. O entulho em si, o resíduo de construção civil, ele é 100% reciclável. Porque vai ter ali a latinha, só que vai vir alguém e vai jogar um outro saquinho de lixo. Aí vai vir outro, vai jogar um sofá. E aí a prefeitura não consegue, eu não tenho procuração nenhuma para defender a prefeitura, mas não consegue limpar tudo toda hora, né? E aquilo vai tendo um acúmulo. Naquela latinha, choveu, dengue. Dengue, a mesma pessoa que jogou o entulho, ela vai estar lá no postinho da 13 de maio ou lá da rodoviária, porque é o ciclo. Você jogou o lixo, choveu, tá lá o vetor. Então esse foi o principal estudo que eu fiz lá do 4-1. Tá aí a resposta. Descarte irregular é nocivo à saúde pública. Aquela PET que você jogou no terreno, vai chover, ela vai na calçada, vai entupir o bueiro, vai dar enchente, inundação. Então são vários aspectos. Essa é a primeira história. Segunda história é da semana retrasada. Eu tive lá na CETESB, vou citar o nome, com Oswaldo Lucon, um dos maiores climatologistas do mundo, da América Latina, está aqui no Brasil. Ele teve num congresso agora na Grécia, 51 graus. E eu perguntei pro Lucon, e aí? Eu escrevi um artigo com ele já, tal, há um tempo atrás. Falei, e aí, Lucon? Ele fez essa cara para mim, ó. Incêndio. Muito incêndio. Irmão, o que podia ser feito já não foi feito. Eu ia usar um termo aqui, já ferrou, né?
Já era. E é uma grande verdade, né? Nos últimos teve dias um filme do Al Gore, teve um filme do Al Gore em 2002, se eu não estou enganado. Uma verdade inconveniente. Isso, uma verdade inconveniente. Pouca gente escutou. Então, já era. Então, agora, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Mudanças climáticas não é daqui a 2 anos. Não é daqui a 2 meses. É essa semana em Ribeirão. É hoje. Isso. 39 graus, né? Tem quem tem ar-condicionado em casa e quem tá lá na casa que não tem ar-condicionado. E esse tanto de ar-condicionado funcionando, nós batemos essa semana o recorde de megawatt e tal. Então, eu falei 2 histórias, né? E a conclusão é essa. Nós precisamos mudar o nosso jeito de viver. Isso para garantir o bem-estar do seu filho, do seu neto, para evitar que você vá para o postinho com alguma doença, porque o mundo está passando por uma transição muito grande e se nós não mudarmos, é o que a Caterine falou, os nossos hábitos menores, se nós não mudarmos nossos hábitos menores, vai ser cada vez pior. E tem inúmeras atitudes, inúmeros costumes que a gente tem no dia a dia que podem ajudar a ter um meio ambiente mais equilibrado. E isso é um apelo que a gente faz, não é porque eu não sou ambientalista, eu tenho empresa da área ambiental, eu sou a favor do desenvolvimento sustentável, mas se nós não fizermos isso, quem vai sofrer são os nossos filhos, né? Só vou deixar depois... Tem um Instagram, chama Checkmate Eco. Checkmate Eco. Eu vi essa semana, acho que é Maria Constantino. São 50 atitudes pequenas que você pode ter na tua casa, no teu dia a dia, que vão ajudar gradativamente a ter um ambiente mais equilibrado. Checkmate Eco. Checkmate Eco. Depois eu passo para vocês. Tá. Mas fica aí o apelo, né? Porque quanto mais gera resíduo, mais caçamba eu vendo. Mas não é isso. Tá, e tem uma pergunta que é meio clichê aqui, tá? Eu vou fazer para os dois. Eu vou fazer primeiro para o Miguel, porque como a Caterine é secretária, eu vou dar um tempinho maior para ela pensar. Miguel, você acordou amanhã, você é prefeito de Ribeirão. Deus me livre. Qual... Então eu vou te contar. Nem pensar. Eu perguntei pro Cachaça aqui, pro Fernando Cachaça, assim, Cachaça, amanhã você acordou, você é prefeito de Ribeirão. Qual a primeira coisa que você faria? Sem titubear, ele falou assim, renunciaria. Então, Ian, você é prefeito de Ribeirão, cara. Não cometeria nessa área de sustentabilidade, o que você faria? O que você mudaria? Primeiro, Maraca, cabe a gente entender o que é sustentabilidade. Sustentabilidade não é plantar árvore e evitar de jogar lixo. Tudo bem, sustentabilidade mas faz parte também. São 3 pilares. É o econômico, é o social e é o ambiental. O ambiental é só uma das 3 pernas. O que eu faria em sustentabilidade, do fundo do coração, reciclar pessoas. Reciclar a dignidade de pessoas que estão vivendo de maneira errada do lixo. Muitas vezes eles jogam lá no terreno porque eles não têm a educação ambiental, não têm a divulgação, a promoção, mas reciclar pessoas, mudar um conceito, mudar uma educação, não só ambiental, mas a educação social, dar dignidade para quem quer ter dignidade. Posso compartilhar uma história rápida? Eu tenho um funcionário que virou para mim, poucas vezes a gente tem a proximidade, falou, o senhor pode me... Eu falei, lógico, não me chama de senhor, mas lógico, pode falar. É o primeiro emprego que eu tenho. Eu fiquei 5 anos preso. E hoje eu agradeço a Deus todos os dias, porque você foi o primeiro que me deu emprego. E eu não estou falando que eu sou bom não, Maraca. Eu nem sabia. E é um bom funcionário. É um maravilhoso funcionário que tá com o olho brilhando. Né? É isso que me move, cara, sabe? Graças a Deus a empresa tá crescendo.
10 para atrapalhar, 1 para dar boa sorte, para ajudar quase ninguém, um monte de casca de banana, né? Você deve imaginar muita coisa que a gente passa. E eu não tenho a ilusão de juntar dinheiro, patrimônio. Não é isso mais. O mundo já mudou, entendeu? Não é mais. O que a gente tem que fazer agora é criar caminhos para um mundo melhor. E isso é de verdade, não é da boca para fora. Isso aí, tem então, razão. o meu lance, reciclar o modo de viver de pessoas, é dar dignidade, é trabalhar no econômico das pessoas, dar condição para o cara trabalhar. Eu tenho uma dificuldade grande, né? Eu não posso ter funcionário sem registro. E para registrar o funcionário, que ele não tem endereço, porque mora na favela, não tem documento, eu levo, às vezes, 20, 30, 2 meses para você conseguir que o funcionário tenha o documento para você conseguir registrar ele. E aí é uma outra batalha para você explicar para ele que você não vai mais pagar ele semanal com dinheiro. Ele vai ter dignidade, ele vai ter uma conta no banco, ele vai poder ter um plano de saúde, ele vai poder comprar crediário numa loja. Mas eles têm medo disso. Então essa se eu tivesse esse poder, cara, era nesse caminho que eu ia. Muito bem colocado. Deu tempo de pensar aí? Ai, mas é difícil, né? Caterine, prefeita de Ribeirão. Eu voto nela. Caterine, não. Vocês já assistiram? Eu renuncio no dia seguinte, igual a cachaça. Eu fico com a bandeira balangando lá. Eu já coordenei campanha, né, na época de... Eu fico com a bandeira lá da Caterine. Tem uma série americana que chama alguma coisa Survivor. Peraí que eu... Sobrevivência, não é? É o Designated Survivor, né? Que é o sobrevivente designado. Nos Estados Unidos tem uma lei, cara, e não é mentira isso. Aliás, a lei americana, a lei eleitoral americana é muito louca. Então, nos Estados Unidos tem uma lei que fala que todos os dias o presidente da República, o presidente americano, tem que designar um sobrevivente. E esse cara... Se acontecer alguma coisa com ele, com o vice, com o presidente da Câmara e tal, é esse cara que vai assumir. E aí começa aqui, começa a série, o cara é ministro do meio ambiente, ele é um ministro com uma pauta extremamente ambientalista e por isso ele cria muitos inimigos no Capitólio, né? Porque o pessoal queria um ministro... mais progressista, que pensa mais progressista no sentido de liberal, mais liberal, e ele salvava mesmo a pauta ambiental ali. E ele estava quase para ser dispensado do governo. Só que acontece, aí tem o presidente estava naquele primeiro dia do ano no Capitólio, que ele vai lá visitar o Capitólio, estão todos os deputados ali, presidente, vice-presidente, tem um atentado terrorista, morre quase todo mundo. Vão ter que chamar o Designated Survivor lá, o sobrevivente designado. Quem era, justamente naquele dia, o cara que ia ser mandado embora alguns dias depois, que era o ministro do meio ambiente. E ele vira presidente americano, né? E aí ele começa a trazer essa pauta ambiental e tal. Tô perguntando tudo isso por quê? Porque muitas vezes o governo foge de pautas como essa, por uma série de pressões, inclusive, como a Caterine tinha dito lá, algumas pressões econômicas, né? O Brasil não investe em energia fotovoltaica, por exemplo, com o sol que nós temos aqui, né? Eu acho que a gente tem mais de 12 horas de sol todos os dias, e nós não investimos nesse tipo de geração de energia, porque alguém pode ter um interesse econômico aí. Não é possível, não tem outra explicação. Mas até nessa questão da energia, inclusive eu ia, apesar de ter bastante tempo para pensar no que eu faria se eu fosse prefeita... eu estava querendo dar uma enrolada aqui para te ajudar, então você está com a resposta. Eu tenho... É que assim, é difícil, Maraca, porque eu estou na gestão pública, lógico, né? Mas eu tenho trabalhado. É diferente ser secretário de ser prefeito. Eu fui presidente da Câmara 2 anos. E assim, eu como o Miguel falou, Deus me livre, assim, eu não consigo imaginar o que é ser prefeito de uma cidade como Ribeirão Preto. É muito difícil. Mas assim... Quando eu estava na Secretaria do Meio Ambiente, nós elaboramos um relatório ESG público, né, assim, da administração pública,
Eu sempre fui muito criteriosa. Você foi a mentora desse relatório, você trabalhou muito nesse relatório. Sim, muito. E assim, eu sou professora e a gente quer sempre melhorar. Eu não acho que nem chamamos de relatório porque o tempo que nós tivemos para fazer não é um relatório, é um diagnóstico ESG, que é Meio Ambiente, Social e Governança. E o Miguel falou uma coisa que é muito importante. Sustentabilidade tem os 3 pilares, o econômico, o social e o ambiental. E a sustentabilidade, ela significa você manter a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Esse é o cerne do termo sustentabilidade. Perfeito. Né? Então, a gente fala de sustentabilidade quando a sustentabilidade é meio ambiente. Não é. E aí a gente tem várias coisas que eu faria e que eu sei, como eu trabalho na gestão pública, eu sei como é difícil a gente conseguir avançar em algumas coisas, mas eu acho que, primeiro, a questão de energia renovável, né? Políticas públicas mais fortes para a implementação de energia renovável. Uma política pública muito forte para o social, porque se você trabalha com o social, se você dá oportunidade para as pessoas trabalharem, a gente fala de habitação social. Eu preciso remover um assentamento informal. Então, vamos fazer habitação social para aquela população ir para uma moradia digna. Primeiro, muitas vezes as pessoas não querem sair daquele local porque já se enraizaram naquele local. Aí você vai mandar lá para a periferia, né? Isso já está mudando um pouco, mas antigamente era isso, né? Habitação social na periferia. Não quer, então ela volta. E outra, não adianta você tirar a pessoa do assentamento informal, onde ela não paga água, ela não paga luz, para você colocar ela numa habitação onde ela vai ter conta se ela não tiver trabalho. Goela abaixo. E ela não tem o trabalho para poder se sustentar. Então, precisa ter uma política que junta o social com o econômico, no sentido assim, eu vou tratar o social, mas eu vou criar cooperativas, eu vou criar alguma coisa que as pessoas vão trabalhar ali. O exemplo que o Miguel falou do funcionário é assim, eu me emociono. Porque eu fico pensando, na secretaria, nós trabalhamos com os reeducandos, né? O semiaberto, que tem bom comportamento no presídio e saem para trabalhar e um período de tempo que ele trabalha reduz a pena. E a gente vê, eu já orientei trabalho de conclusão de curso de alunos que foram fazer projetos em presídios, né, em Fundação Casa e tal. As pessoas que vão presas, elas já cometeram crime, porque já aconteceu alguma coisa e tudo mais, mas elas não têm uma melhora lá dentro. Quando sai, ainda sai sem emprego. Então, quando você fala isso, né, ele não tinha nem esperança de ter um emprego, aí você dá o emprego para ele, ainda fica receoso em te falar. Então, a gente precisa cuidar das pessoas. Você falou tudo. Eu vou só fazer uma menção aqui, eu acho que tem tudo a ver com a pessoa em situação de rua. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, tem que dar emprego para aquele cara que está na rua, mas antes de dar um emprego, você precisa tratar a pessoa também. Muitas vezes ela está na rua porque ela tem ou ela tem um problema psicológico, ou ela tem um problema de drogadição. E quando eu falo drogadição, eu estou falando de drogas ilícitas e lícitas. Tem o álcool também, que para muitas pessoas é um grande problema. Então, aí você dando a oportunidade dessa pessoa se tratar, e se você conseguir dar a oportunidade de emprego para ela, nós vamos viver um país muito melhor. Eu gostaria de te dar um exemplo. Em linha com a professora Caterina, que agora eu vou começar a ter aula com você. Eu tive agora, na semana retrasada, até mandar um grande abraço para todo o pessoal da missão. Nós tivemos uma missão empresarial a São Roque de Minas. É uma cidade de 9 mil habitantes. São Roque de Minas é onde faz o queijo da canastra, né? E lá nós aprendemos muito. Nós tivemos lá com SESI, SEBRAE, SENAC, CIESP, eu fui representante do CIESP, Sincovarp, ACI, foi muito bacana. E nós aprendemos que, você fez uma pergunta, como
faria para melhorar a sustentabilidade? Eu acho que não é atirar na sustentabilidade. É atirar em outros lugares que vão ecoar na sustentabilidade. Como? Desenvolvimento econômico sustentável. Promoção de Ribeirão Preto para empresas, indústrias que estão fora e que não vê uma atratividade para vir para nossa cidade gerar 600 empregos, pagar mais impostos, gerar emprego, renda que vai fluir em educação. Por quê? Porque quando chega aqui, às vezes, e não é uma culpa deste governo, mas talvez uma coisa que está enraizada na cidade, às vezes não, né, Miguel? Às vezes não, né? A gente sabe que quase sempre, a gente já conversou sobre isso. De você demorar, às vezes, 18 meses para ter uma autorização. Ribeirão perdeu muitas oportunidades, ainda tem perdido. E pegando o exemplo de São Roque de Minas, ok, você vai vir para Ribeirão, pô, Ribeirão é legal, tem aqui a parte das faculdades, é bonita, só que parte disso que você vai faturar aqui, o que você pode reverter em educação, em social, em desenvolvimento econômico para essa comunidade? Sem falar geração de emprego e renda, e que aí já vai natural. Ecoar na sustentabilidade de longo prazo, como ela falou, para as novas, para as atuais e futuras gerações. Talvez, sabe qual que é o lado bom de que tudo vai melhorar? É porque todos nós vamos morrer. É por isso que vai melhorar. Porque os nossos filhos, os nossos netos, já têm uma mentalidade diferente daquelas que nós recebemos. Né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Tomara que os que não tenham adquiram essa mentalidade. Deixa eu falar para vocês. A gente não costuma receber perguntas, mas eu estou recebendo uma pergunta do Felipe aqui, eu queria responder. O Felipe pergunta assim, Mará, como vereador, você apresentou alguma ação? Eu até, como a gente tinha esse tema, eu trouxe aqui algumas anotações aqui rapidinhas, e eu sei, mais uma vez eu queria dizer, legislativo e executivo tem uma grande diferença. O executivo, ele tem a caneta na mão, e se ele quiser tirar algum projeto do papel, inclusive ideias que vocês trouxeram aqui hoje, é mais fácil. Para o legislativo, a gente tem que trabalhar com criatividade e fazer o que dá para fazer. Então, quando eu entrei, apresentei logo no início aquele projeto do Podô, tem que limpar. Quem faz a poda, né, tem que limpar, ela tem que ter essa obrigação. A CPFL, e aí eu estou falando o nome da empresa, que me motivou a fazer isso, porque não fazia, agora faz por conta da lei. A gente também mudou a questão da multa para queimadas urbanas e rurais. Porque às vezes a gente fala de queimada, todo mundo acha que a gente está falando da queimada rural só. Tem muita queimada urbana também. Tem gente que provoca queimada no terreno do lado de casa. E a gente já viu isso. Inclusive, esses dias eu recebi um vídeo do antes e depois. O cara já estava armando a fogueira lá e depois mostra a fogueira queimada. E aí nós fomos lá e pedimos para fiscalização e na casa da pessoa. Então nós temos esse projeto que dobrou o valor das multas, porque quando você mexe no bolso, as pessoas parecem sentir um pouco mais. Um outro projeto que eu acho que foi importante é o projeto da compensação ambiental, e que quem me motivou também foi a empresa de energia elétrica, porque ela extraiu 1.300 árvores. A Caterine não era secretária ainda nessa época, viu, Caterine? Mas ela extraiu 1.300 árvores em Ribeirão Preto, embaixo de linhão, e não plantou nenhuma árvore em contrapartida. Deu um pau na época, não deu? Deu, mas acabou ficando por elas. A empresa fez a doação de 3.000 mudas de árvores para o horto, mas não plantou nenhuma. A gente sabe que dessas 3.000 mudas, algumas não chegaram a ser plantadas, porque acabam morrendo, e aí, algumas que foram plantadas não chegaram à idade adulta. Então, a legislação fala, você tem que plantar 20, 25, se for uma árvore nativa, 100 árvores por muda, até 100 árvores, que o profissional da prefeitura está lá para ir lá e dizer o que ele vai ter que apresentar. E essa lei é plantio antecipado, né? Antecipado. E que a gente precisa cobrar que a lei seja cumprida. E as outras duas, uma como presidente da Câmara, eu instalei na Câmara Municipal o projeto Câmara Sem Papel, para que a gente pudesse reduzir em até 80% a utilização de papel na Câmara. Isso está acontecendo com a digitalização de todos os processos na Câmara. Começou lá atrás, a gente fez o primeiro documento eletrônico da Câmara Municipal, a gente chegou a fazer na época da pandemia ainda. Hoje é quase tudo eletrônico na Câmara Municipal. E para finalizar aqui, nós criamos a Semana Municipal da Conscientização
sobre as mudanças climáticas. Mas precisamos de colocar isso em prática e eu preciso da ajuda de vocês. Quem sabe a gente organizar. O Miguel tem essa intenção também de organizar um grande seminário aí. De repente a gente pode fazer isso já no calendário oficial da cidade, ter essa agenda para Ribeirão Preto. Acho que isso seria muito importante. Então eu queria só agradecer o Felipe que mandou a pergunta. E Felipe, essas são algumas respostas. É lógico que existem mais coisas que aconteceram, né? A gente aprovou alguns códigos que fazem parte do escopo do Plano Diretor de Ribeirão Preto, que também tem ações nesse sentido. Eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Nosso tempo está acabando. Perfeito. Com isso, o tempo de vocês me contarem o segredo está chegando. Alguém já quer contar o segredo? A vida de vocês é um livro aberto? Como que acontece? E aí? Eu não tenho segredo pra ninguém. Eu tenho um monte de segredo. Não, eu não preciso contar todos, Miguel. Conta todos. Tem alguns do pessoal do nosso grupo. Quer que eu jogo aqui? A gente ia ter que fazer outro programa. Podia fazer, eu sugiro uma pauta para você fazer um dia do nosso grupo. Não, vamos trazer mais gente também, né? Tem muita gente legal lá que pode colaborar. Eu vou te falar, é pouco tempo, viu? Porque passa muito rápido. A gente tem tanta coisa para falar, para conversar. Eu vi outros podcasts que tiveram 2 horas e a gente só 1 hora. A gente já tá com 1h10, a gente vai ficar mais um pouquinho. Quando eu tô nesse de terminar, também não é para ter... Mas eu já tô me preparando aqui com o coração partido. Aqui hoje, a gente, além de ter esse compromisso aqui, a gente tem outros compromissos e eu tinha me comprometido em não segurar muito vocês aqui, tranquilo. Tá? Mas eu também tô já triste. Mas sabe o que é isso? Isso tem um lado bom, cara. A gente faz mais um, Miguel. Depois a gente faz mais um. Tamo junto. Mas, Caterine, é obrigação contar o segredo. Então, o Miguel vai contar o dele primeiro, tá bom? E aí, eu cometo Eu tenho... Vamos falar de segredo, então. A EcoHealth está num processo de mudança, né? E nessa mudança, cada segmento da EcoHealth está ganhando uma nova marca. Legal. Né? Então, nós temos hoje 4 empresas. A primeira empresa é a EcoHealth Engenharia, que é a empresa responsável pelo recebimento licenciado do resíduo de construção civil. Entendi. Então, hoje, tenho muita alegria de as maiores e mais relevantes construtoras de Ribeirão são nossos clientes e fazem a destinação correta dos seus resíduos. Essa empresa passa a se chamar Aterros V. Então, esse é muito legal. Então, a EcoHealth Engenharia passa a chamar Aterros V, V de geração de valor. Porque na nosso plano estratégico para o ano que vem, nós vamos começar com a valorização dos resíduos para a produção de areia por meio do resíduo de construção civil e com a areia se faz tijolos. É mesmo? Com tijolos se faz casas populares de interesse social e também casas de maior valor. Legal. Então, o primeiro é a EcoHealth Engenharia, que passa a chamar Aterros V. Eu pensei que era Aterros Verdão, então não é Verdão. Também. Pode ser. A minha mãe também chama Vera, né? Tá certo. O Verdão tá... Dona Vera. Né? Minha mãe é sua seguidora. Então, um beijo, dona Tem as pegadinhas, Vera, tem as pegadinhas no meu Instagram da minha mãe, né? Cara, me judia, né? A EcoHealth Locações passa a se chamar Leglog. É uma marca que vai ficar mais visual na cidade. Todas as caçambas, principalmente do Olhos d'Água, já estão com essa nova roupagem. Então, é Leglog, a perna que leva, a perna que traz. E a Leglog vai ter outras pernas aí, que a gente... Aí sim, o segredo. A gente vai lançar a coleta em bike. Que legal, cara. Com o pessoal de vulnerabilidade social. Essa é a ideia. Tem um parceiro muito importante nisso também. Temos a EcoHealth Consultoria, que é a parte de ESG, essa daí já é a Landcare. E a quarta empresa é a Teacher Bee. Teacher Bee é a professora abelha. E a abelha é um dos animais mais sustentáveis da cadeia produtiva, e a Teacher Bee vai ser um canal de streaming
em ESG. Isso daí não braço educacional de Isso, vocês. e aí não é em Ribeirão, isso daí nós estamos montando lá em São Paulo para poder escalar pelo Brasil. Então, você falou do segredo, acho que para não falar o segredo de alguns do nosso grupo, né, entregar alguns amigos, eu estou falando alguns segredos voltados à sustentabilidade. Você está isento de culpa, tá tudo certo. Não precisou contar nenhum segredo seu. Isso, mas nenhum daqueles segredos que eu conheço alguns também. Tem alguns. Maraca, eu preciso contar uma coisa, um outro segredo. Eu tinha medo de você. É mesmo? Eu tinha medo dele, sabe por quê? No Ipanema, aí sim. Eu era da turma do futebol, nós éramos mais pobrinhos. E o Maraca, ele tinha um tênis M2000 com uma língua. Era Lecheval, viu? Era o Lecheval. Era o Lecheval? Era, não dava pra comprar o M2000. E por que eu tinha medo do Maraca? Porque realmente, o Miguel falou, meus amigos que jogavam basquete, eles tinham tem alguns que tinham uma graninha lá. Mas eu era do Quintinão, né? Deixa eu te contar. Eu tinha medo de você porque você sempre foi maior, você era cabeludo e você era da turma do rock. É isso aí. E eu tinha medo de você na época do Ipanema. Esse é o verdadeiro Miguelito, você nunca me falou isso. Tinha foca azul, eu ficava longe, né? Aquele povo lá é o povo da briga, eu vou ficar longe que eu sou magrelinho. Legal, cara. Mas hoje é um grande amigo e irmão. Mas o M2000 era meu sonho de consumo. Mas aí você nunca teve um M2000? Aí eu tinha Lecheval, era bonitão também. Então, eu tô muito feliz, eu te contei antes, né? Eu realizei um sonho de criança. O videogame. Comprei um Atari ontem, cara. Comprei um Atari, eu tô... Nem tá trabalhando mais, parou. O meu vizinho, quando eu tinha 10 anos, me proibia de jogar Atari na casa dele. Eu ficava no alpendre vendo os meninos jogar. Você cresceu em que bairro, Miguel? Nos Campos Elíseos. Vila Tamandaré, ali, SESI 301. Muito bom. Então ontem eu comprei o Atari também. Você já jogou Atari, Caterina? Não, nunca gostei de videogame. Nunca? Aliás, nunca gostei de jogo nenhum. Lourenço gosta. Não é Atari, né? Hoje em dia é Xbox, não sei das quantas, né? Mas ele também, ele gosta, mas ele é o meu filho, ele tem 15 anos hoje. Ele gosta, mas ele não é daqueles meninos que ficam só jogando. Ele gosta do futebol também, gosta do futebol, gosta de namorar, né? Gosta de passear bastante. Teve um dia que a gente estava na casa da Caterine e o Lorenzo queria passear com os amigos. A mãe é ciumenta, cara. Mentira, não sou ciumenta. Não sou ciumenta, eu sou cuidadosa. Eu vou te dizer uma coisa. O meu filho Pedro, né? 17, joga bola. E ele tem uma namorada, que é linda, a Rafaela. Eu conheci o Pedro já é um menino com 17 anos praticamente independente, cabeça muito boa. Totalmente independente, né? Cabeça muito boa. E vai pra fora, né? Você vai deixar... Tem aí uma possibilidade. Mas o fato de estar namorando, Caterine, é uma vacina. É uma bênção, porque tá um pouco longe desse mundão. Filma, cara, dá um close, Thiaguinho, na cara dela aqui, ó, de preocupada. Isso daí é uma conversa do Maraca, não sei o que tem. Eu não sou uma pessoa ciumenta. Então tá bom. Nós criamos o Lorenzo pro mundo e ele é o menino do mundo. É que a gente tem cuidado, né? A gente se preocupa com as coisas e não tem nada a ver com ciúme, tá? Tá certo. Bom, Caterine, obrigado. Muito obrigada. Essa mãe que não tem ciúme do Lorenzo, que tá tudo certo. Obrigado por ter vindo. Você isenta de falar o meu segredo? Não. Eu quero saber, Maraca. Você vê, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho segredos. Mas tem duas curiosidades que eu acho que vocês podem... eu gosto também. Curiosidade pode ser Uma é... Meu marido nós temos aí umas terrinhas lá no Piauí, né? Pô, que legal, e Piauí. Faz produção de acerola orgânica. Putz. E também criação de gado piqueteado, mais ou menos como você disse ali. Eu não sei te falar se tem essa questão de carbono zero, mas é menos gado, mais gado em menos espaço, todo programado e tudo mais. E eu já colhi a acerola, separei a acerola com o pessoal da mão de obra lá, uma mão de obra bem simples, lá do Piauí, interior do Piauí, com avental, lenço na cabeça, separando a acerola, porque a acerola lá, a verde é que vale mais, porque é para fazer, extrair vitamina C, né? Então, no início, colhia tudo,
Hoje ele já está com outro sistema, mas antes escolhia tudo e depois ficava numa mesa gigante, um monte de funcionário, de mão de obra mesmo de campo, separando a acerola e eu separando a acerola junto do pessoal. Mais ou menos, não gosto muito não. Eu tenho certeza que esse dia é inesquecível que você teve lá com eles e você deve ter escutado várias histórias que valem uma aula, né? Muito. Eu sou uma pessoa muito urbana, não gosto da área rural. Mas, assim, a experiência que eu tive todas as vezes que eu fui lá e eu acabei ajudando, né? As pessoas falam que eu sou muito camaleão. Eu não gosto, mas se eu tô lá, eu vou fazer. Eu vou entrar no clima. E aí foi um episódio, isso foi em 2013 que nós começamos e foi muito legal, porque, assim, eu ajudei na separação, a gente ficava esperando o caminhão da cooperativa vir buscar. Então, bacana, assim, todo um sistema que você participa daquilo, você não é só o dono ali do negócio, então você faz junto. E hoje você passa a ter amor por aquilo, porque passa a conhecer aquilo, sim, né? A gente passa a ter amor quando conhece. Isso foi muito legal. Não é um segredo, é uma curiosidade, muita gente sabe. Mas o segredo mesmo é que às vezes eu invento de fazer comida, eu falo assim, eu vou fazer um almoço e eu chamo os meus amigos e, na verdade, eu compro a comida. Aí é o segredo. Que fui eu que fiz, né? Eu vou ter que isentar ela. Ela cozinha bem, ela fez uma feijoada pra gente, só que eu falei que ela tinha comprado, né? Depois eu vou te indicar pra você fazer uma costela. Eu vou te indicar um lugar pra você comprar. Aquela lá. Você vai comprar pra você fazer. Pessoal, eu fiz uma costela hoje. E aí eu fui inventar, um dia que tava mais frio e tal. Eu falei, vou fazer uma feijoada. Eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito. E aí eu comecei a fazer e começou a dar umas coisas erradas, né? Minhas panelas não eram muito grandes e tal. E falei, nossa, o negócio não vai dar. E fui contar aqui que eu nunca tinha feito, que era a primeira vez e que tinha... Aí ele falou, não, você comprou. Eu vi o pessoal entregando. A feijoada é excelente, excelente. Pegou daquele pessoal do Marzola, lembra que tinha o Marzola? Certeza. Ó. Show de bola. Obrigado, Caterine. Obrigado, Miguel. Faremos mais bate-papos, Foi meu primeiro, você me estreou. Eu quero rapidamente, né, agradecer, além de agradecer vocês, agradecer o pessoal da produção, mas agradecer os nossos parceiros. Eles comeram, viu, gente? Eles comeram, a gente vai comer mais. Quando termina, vem toda a galera aqui dar uma comidinha. Então, Minas Frios, muito obrigado pelo carinho de sempre, Minas Frios. Minas Frios, eu adoro ir no Minas Frios. Sexta-feira, hoje, é dia de ir no Minas Frios. Hoje é quarta, desculpa. É dia de ir no Minas Frios, sexta-feira. Por quê? Vou para lá, abasteço para o final de semana para receber os amigos em casa. Então tem sempre uma coisa muito boa. Para quem treina, por exemplo, tem cereais ali. Você pode escolher vários cereais, tudo a granel, muito legal. Minas Frios é demais. Você vai voltar a ser aquele pivô de novo, então? Se Deus quiser. Logo eu volto para as quadras aquela viradinha. Também. Aquela viradinha, aí tem uma puxadinha ali, quase que um gancho a lá Aqui em La Joana. Aqui em La Joana. Bom, e a gente também tem a parceria do Claro. Gostou do chopp Claro, Miguel? Gostei bom, né? Levinho, um chopp levinho. O chopp de Ribeirão Preto. O chopp Claro é o chopp de Ribeirão. A gente conta sempre a história, né? Um chopp leve, gostoso, que você pode ter na sua casa em barris de 10, de 20, de 30 e de 50 litros. Mas você também pode levar o growler. Você quer levar só para 2 dias, um dia... Você leva o growler. E aonde você compra esse chopp, Claro que é um chopp maravilhoso? Lá na Beer Shop. Tá aqui, ó. Beer Shop Express para vocês. Beer Shop do meu amigo Calil. O telefone tá na tela. Beer Shop te entrega se precisar. Tem a chopeira lá na Beer Shop. Se for fazer festa de final de ano. E o Calil tem sempre um preço muito legal, tá? Eu indico muito a Beer Shop Express, indico muito o chopp dos caras. Quero agradecer a Harmônica Produtora. Obrigado, Harmônica, do fundo do coração. Esse estúdio é demais. Vocês são demais. Tirando o Thiaguinho, todo mundo é demais. Mentira, o Thiaguinho é super demais. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse estúdio. A Harmônica, além de ter o estúdio para o seu podcast, tem estúdio também para sua escola, para você gravar o treinamento. Tem até leilão aqui na Harmônica, tem tudo. Mas o forte deles ainda está na captação. Você precisa de ver a captação de imagem que esses caras fazem ou transmissão ao vivo. Tem muita coisa. Tudo isso na Harmônica Produtora para você que fica aqui no Fiusa Center, mas quer saber mais? Está aqui na tela o Instagram da Harmônica. Tá aí de novo, ó, Instagram da Harmônica para você. E eu fecho agradecendo
demais a Painil, a Emídia, a Vivace e o EdLed. Esses 4 grandes parceiros que estão levando o Maraca para todos os lugares em Ribeirão Preto, né? Onde você passa, você vê no outdoor o Maraca. Obrigado, gente. Vocês são parceiros do fundo do meu coração. Eu vou deixar um beijo para vocês, convidando vocês para verem. Daqui 2 programas nós vamos ter as meninas da Magras aqui de novo. E aí tem que estar menos 10, pelo menos, né? Para dar tudo certo com elas. E a gente vai conseguir, beleza? Enquanto isso, eu quero mandar um grande abraço para ele que não perde um programa. Faz tempo que eu não vejo ele, mas ele não perde um programa. Meu amigo Max, o cara que faz amor com suco. Max, um grande abraço para você, Max. Ó, depois de falar tudo isso, agora sim eu vou embora. Tá vendo? Já deu 1h24, quase 1h30 de programa. Bom. Passa muito rápido, Miguel. Passa muito rápido, mas nós vamos fazer mais, tá bom? Vamos. Caterine, obrigado. Eu que agradeço. Foi uma delícia e também quero voltar, não é só o Miguel não, hein? Não, vamos todos só volto voltar. Se for com ela. Já tá fechado, tá fechado. Gente, ó, um grande beijo a todos. Voltaremos num próximo programa. Até semana que vem. Tchau.